Boa tarde. Estão a ouvir? Não funciona o micro. Ouvimos mais no micro? Não, pronto. Olha, falo mais. Já está, não está? Não. Mas a colocar a voz, eu se bem. Sim, está. Micro não, é a voz dela. Pronto, então, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a vossa presença, obviamente. Estamos aqui para o lançamento do terceiro livro que a Joana faz connosco, neste caso Racismo em Português 2, Colonos Retornados e a Revolução por Cumprir. Sei que é importante para a Joana que este título seja uma entidade completa e não apenas o Racismo em Português 2. E apesar de ser 2, neste caso, nós na Tinta da China estamos a referir-nos a este trabalho como uma espécie de trilogia que a Joana faz em volta deste tema do racismo, a partir de diferentes abordagens em cada livro. Não é? Portanto, tivemos o Racismo em Português 1, depois ela fez o racismo no país dos brancos costumes, mais focado na atualidade e em episódios de racismo hoje em dia em Portugal que não ouvem. Vou tentar falar mais alto, a minha voz não tem assim um grande alcance, mas eu vou tentar. E chegamos agora aqui, sempre trabalhando estas reportagens, este trabalho a que a Joana se dedica, muito importante, e que temos muito gosto em publicar com ela. Queria fazer alguns agradecimentos. Querem nos mandar embora. Está ali um especialista. Tapar faz. Desculpem. Agora foi. Pronto. Obrigada, Joana. Não sei se precisam que eu recomece, espero que não. Eu queria fazer uns agradecimentos. Em primeiro lugar, à Joana, claro, por continuar a confiar na Tinta da China. Ao Museu do Aljube por nos receber, na pessoa da sua diretora Rita Rato, obrigada. E às pessoas que se juntaram aqui hoje a nós para falar do livro da Joana e para nos ajudar a fazer este lançamento. Começo pela Dulce Maria Cardoso, perdoem, porque é uma autora da Tinta da China, é da família, toda a gente a conhece, mas pronto, autora importantíssima e faz todo o sentido que esteja aqui hoje connosco. Obrigada, Dulce. O Álvaro Vasconcelos, investigador, ensaísta e fundador, eu anotei o nome do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, porque eu sou péssima com estas coisas e não me queria esquecer. Muito obrigada, Álvaro. E a Yolanda Évora, que vai dar-nos o prazer de conduzir esta sessão melhor do que eu, e que é investigadora do CESA, é professora do ISEG e é psicóloga social. Muito obrigada também. E passo desde já a palavra à Yolanda. Boa tarde. Cumprimento todas as pessoas e cumprimento aqui. Eu pensei que era uma mesa, mas. É como mais uma meia-lua. A meia-lua, exatamente. É uma satisfação estar aqui e eu agradeço à Joana pelo convite para esta tarefa de moderar, que já aviso que vai ser simples, porque eu vou falar agora e depois vou passar aqui a bola, não é? Então, muito obrigada, e eu acho que esta que é a terceira obra da trilogia, que fecha um ciclo, né? De uma forma que me parece excelente e muito sólida. Porque a Joana trouxe, nas três obras, ela trouxe dimensões do tema das quais nós não podemos fugir, não podemos dizer que não estamos cientes dessas dimensões, não é? E esse último livro confere solidez a este projeto da Joana, que é um projeto que está baseado em reportagens para o Jornal Público, e que desde o início ela já entrevistou, já deve estar a chegar a quase 200 pessoas, porque o primeiro livro foram mais de 100, depois mais de 50 para o segundo e tal. Este livro, portanto, é um livro de reportagens, de memórias, que vem contribuir para restaurar a memória comum. A Joana traz, em todos os livros,
a complexidade do tema do racismo e também traz várias dimensões a atores e agentes. Né? Neste livro, ela recoloca, não que ela coloque diretamente, mas eu acho que o livro recoloca uma questão importante do assunto do racismo, porque nós estamos a ter uma tendência quando falamos que o racismo é estrutural, dá a impressão que ele fica anónimo, não é? Portanto, é estrutural, não tem a ver diretamente com as pessoas, é algo anónimo. E parece que desaparece nas paredes das instituições. E o que ela traz aqui exatamente, no depoimento das pessoas, é que exatamente quando falamos que o racismo é estrutural, ele está nas falas das pessoas, não é? Ele não desaparece, ele não se torna anónimo. Portanto, desse jeito, o livro chama a atenção de que, quando nós falamos do racismo estrutural, isso não minimiza a violência. Tá? E não minimiza nem a violência, nem o fato de que, na verdade, esse racismo estrutural informa e sustenta aquilo que é da ordem do afetivo, do privado e das relações do dia a dia, que é muito que os depoimentos onde eles se sustentam, não é? E é o que este livro mostra, e em depoimentos como os da nossa convidada e do nosso convidado aqui, nós vemos como é que o racismo estrutural, na época colonial, ele informava cada minuto, cada espaço da vida das pessoas, não é? Cada interação, cada relação com o outro, informava não só o que estava presente, como aquilo que estava ausente. O que me ocorreu muito aqui foi pensar, por exemplo, naquelas pessoas que estavam ali no cotidiano e que deviam ser amigas, mas que não ficaram na memória como amigas porque eram negras, eram filhas dos empregados, etc, etc. Portanto, a memória acaba por selecionar, né? Por causa do racismo estrutural, você tem uma seleção de quem vai fazer parte da tua memória. Não é? Então, essas histórias tratam de histórias histórias privadas, mas também de uma história social, não é? Que molda e que moldou e molda Portugal, não é? E que é muito importante que cada vez mais as pessoas tenham clareza e tenham consciência de que faz parte daquilo que é Portugal hoje, não é? Então, por isso que esse livro é importante e, novamente, eu queria dar os parabéns às pessoas que deram os depoimentos, porque foi de uma grande coragem também, não é? E agora, já passando para vocês, eu diria que esses depoimentos falam de memória, então eu primeiro convidava a Dulce a falar desse exercício que foi quando a Joana convidou-a, não é? Como é que foi esse exercício? Acho que a Joana desafiou, não é? Desafiou-vos de como foi esse exercício, de como vê a sua participação no livro e como é que vê esse tema, como é que vê o facto de estarmos a falar e a tratar desse tema na atualidade em Portugal. Olá, boa tarde. Olá, Joana, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e obrigada pelos livros, acima de tudo. A Joana escreveu muito querida a dizer: se eu conheci alguém, não me pediu. E eu disse: eu conheci, eu não conheço, mas eu posso falar. E digo que posso falar, como pode nem calcular, eu estou um bocadinho maçada de falar do retorno e destes assuntos, mas continuo a achar que é um dever, exatamente. Continuo a achar que eu tenho esse dever. E, portanto, tento escapar a alguns, porque senão também, a certa altura, parece assim um papagaio sempre a dizer a mesma coisa, mas achei que
prezo muito o trabalho da Joana, achei que ela ia fazer um trabalho como fez e quis ser parte dessa memória. Porque acho que é importante falarmos do que aconteceu, especialmente acho que é importante falarmos do que aconteceu com os olhos de hoje, ou seja, eu há uns meses participei nestas coisas das universidades, por causa do 25 de Abril e da descolonização, que é o tema, não é? E comecei por dizer que eu entrei nisto de forma selvagem. Ou seja, eu não sou académica, não sou pensadora, eu gosto de contar histórias. Calhou-me viver esta história e calhou-me querer falar sobre essa história. Mas, na verdade, eu não tenho os instrumentos para falar academicamente das coisas, nem me interessa sequer. Portanto, eu não sei, lá na mesa estavam não sei quantas pessoas que se dedicam ao assunto e diziam números, e diziam leis, e diziam isto, e diziam factos, e todos concluíam uma coisa que me espantou enormemente, que foi, não houve trauma, tudo correu bem. E eu pensei, uau! Eu pensei, como é que é possível, e de facto, a abstração, o tal racismo estrutural, a tal abstração intelectual dá para dizer estas coisas. É assim, quase tudo correu bem, não é? Depende do que é que estamos a considerar que correu bem ou mal. Neste caso, eu falei como retornada, como aliás no livro da Joana, e não correu bem. Obviamente que sei que tão tardiamente foi feita a descolonização que quase não havia possibilidade de ter corrido bem. Eu sei isso. E sei que os países não pedem um Mandela ou um Gandhi, ou seja o que for, acontece-lhes fazerem as coisas de uma maneira mais pacífica. A nós não nos aconteceu. E, portanto, não só o Império se estendeu para além de tudo podemos imaginar possível, como depois a descolonização foi naturalmente atabalhoada. E causou muita moça nos dois lados e causou muita moça durante décadas. Portanto, ouvir os académicos dizer que correu bem fez-me pensar que eu ainda não falei o suficiente, eu e quem viveu isso, quem viveu esse período, porque na verdade nós, e neste caso nós, também falo de mim, falo das pessoas que foram apanhadas nesta viragem histórica, estávamos condenados a não ter voz. Ou seja, estávamos condenados a ser notas de rodapé na história com letra maiúscula. E a história com letra maiúscula, de facto, não diz-nos que não houve assim, as pessoas tendem um bocadinho, se calhar, depois do Holocausto, tudo o que não falarmos em bilhões, em câmaras de gás, em coisas assim, pronto, correu bem. Tudo a partir daí correu bem. E é verdade que sim. Mas depois, na vida privada de cada um, corre muito mal. E o racismo, por exemplo, que é digamos, onde o trabalho da Joana se foca mais. Eu, quando era criança, eu devo confessar que eu acho que eu nunca ouvi a palavra racismo. E se eu ouvi, nem sequer a decorei ou memorizei. E devo também confessar que todas as manifestações de racismo que eu vi e que testemunhei, eu não dei conta delas, porque eram naturalizadas. E esse é o mais insidioso do racismo. É que as crianças são educadas a naturalizar aquilo que veem, a naturalizar a discriminação, a injustiça, a desigualdade. Porque é assim, porque é normal. Porque toda a gente faz assim, porque não há maneira de não se fazer. E, portanto, a não ser que haja uma criança visionária que diga que horror, como é que isto está a acontecer, o que normalmente as crianças não fazem, ou pelo menos eu não fiz, as pessoas entendem como natural. E mesmo, por exemplo, como eu contei à Joana, quando eu na escola, por exemplo, eu andava num colégio privado, no João Deus, eu tinha duas crianças negras havia duas crianças negras por turma, que tinham sempre nomes estranhíssimos, eram sempre Maria da Purificação, Maria da Anunciação, que eram os nomes que as madres que as adotavam lhes davam. E, portanto, elas diziam que tinham outros nomes. E esse era um assunto estranhíssimo para mim, porque é que elas não usavam os nomes? Mas não achava estranho, era assim, nenhuma usava o nome. O que eu achei estranho e que só passado muitos anos é que eu consegui perceber o que era, foi quando fizemos a comunhão. Porque dois pormenores
me espantaram muito. O primeiro era o cabelo. As irmãs queriam que o cabelo das negras, neste caso eram meninas, fosse igual ao nosso, que era assim. E então cortavam-no para o cabelo não ser volumoso. E nós, brancas, assistíamos ao corte de cabelo e assistíamos às lágrimas das colegas, achando aquilo natural, porque víamos fazer aquilo desde sempre. Ou seja, desde que eu me conheço, que fui fazer aquilo no colégio. Assim como os vestidos, por exemplo, havia os vestidos das brancas, que eram os vestidos adequados, segundo as irmãs, ao corpo das brancas, e havia os vestidos adequados ao corpo das negras. Claro que isto é um racismo mais do que estrutural. É um racismo, é estrutural, obviamente, mas é dissimulado, é insidioso, é normalizado. E é preciso é preciso quase renascer novamente para nos darmos conta de que tudo aquilo que nós vimos não estava certo. E eu então tenho um problema enorme de falar disto, porque há em mim uma espécie de esquizofrenia entre a minha memória privada, a minha memória de criança, dos meus pais, da escola, do sítio onde eu fui feliz, e a memória pública da colónia. A memória pública da colónia é completamente contrária à minha memória privada, que é a memória da felicidade de ser criança, de crescer num país com frutas muito deliciosas, com muita cor, com água quente na praia, ou seja, nada, esta violência de que agora eu tanto falo, é como se eu fosse duas pessoas e eu tenho reivindicado, ao contrário de outras pessoas, de outros autores que passaram pelo mesmo, eu tenho reivindicado o meu direito a ter essas duas memórias. Eu tenho reivindicado o meu direito a ter a minha memória privada, onde eu digo que fui feliz, e o meu direito de ter uma memória pública da colónia como cidadã. Mas é só desse ponto de vista que eu falo. Porque eu, como de minha memória privada, eu não posso dizer... porque eu nem sequer, como eu digo, honestamente dei conta. Não dei conta. Claro que eu registrei, devo ter estranhado, deve-me ter chocado, mas há bocadinho estava a dizer... Eu escrevi agora um texto para a Casa da Arquitetura no Porto, um ensaio sobre isto. Estava a dizer das pessoas não falarem dos amigos que tiveram porque no contexto do racismo. No meu texto eu dizia que me lembro da última festa que os meus pais me fizeram de aniversário, mas por qualquer motivo esqueci toda a gente que trabalhou para a festa e que eram negros. Ou seja, eu não tenho as caras deles. Porque lembro-me curiosamente de um leitão ou do que é que fosse a assar, a rodar, com grande... Eu não como carne há mais de quase, 30 anos, mas lembro-me desse leitão e de facto me devo ter ficado muito chocada com isso, mas o resto todo não lembro, mas sei que estavam lá. Como é que eu pude retirar isso? Pude retirar porque a vivência que eu tinha sobre o assunto era aquela. Só há bem pouco tempo, e no contexto de eu ter falado vezes sem conta sobre isto, é que eu percebi que eu não cresci em Angola. Ao contrário daquilo que disse durante muitos anos. Ou seja, eu cresci em Angola, de facto, mas Angola era uma colónia. E crescer na colónia é uma experiência completamente diferente de crescer num Estado. Crescer numa colónia de um Estado autoritário ou fascista é outra experiência completamente diferente de crescer numa colónia de um Estado democrático. Isso só ao fim de muitos anos é que eu dei conta desse pormenor, que é a coisa principal de todas. Eu cresci na colónia e, por definição, a colónia, seja qualquer colónia, é baseada no poder e na submissão. E todas as relações privadas e públicas na colónia são relações de violência. Todas. E não há escape disso. E quando me diziam, mas havia racismo em Angola, mas tu viste, eu digo, dizia sempre, mas há racismo hoje, em todo lado, como é que numa colónia, na década de 70, que foi quando eu cresci, não havia racismo. Como? Como é que se podia dar essa impossibilidade? Portanto, eu a partir daí não discuto. Quando começam a dizer, não havia, porque na minha turma havia 5 negros, e porque o meu vizinho também era negro, e porque o meu médico
médica, era não sei o quê. Eu digo sempre, eu não discuto com as pessoas que dizem que a Terra é plana. A discussão é inútil a partir daí. Portanto, ou nós acordamos nisto, ou então eu não discuto. Agora, interessa-me perceber em que é que mudamos e em que é que ainda podemos mudar mais. Ou seja, nesta discussão, não me interessa-me a memória, obviamente, porque sem memória não fazemos nada, sem testemunho não fazemos nada, mas o que me interessa mesmo é perceber no longo caminho que fizemos, desde então até agora, e, acima de tudo, no caminho que ainda temos para fazer, que é imenso. Isso interessa. Muito obrigada, Dulce. Eu fiquei aqui pensando numa coisa que não quis dizer no princípio, porque senão ia falar muito. O que trouxe aqui, e também o livro da Joana coloca, é que normalmente tem-se falado muito sobre esse tema no espaço público, mas fica muito para a coisa das vítimas, não é? Então já ficou, há quase que um campo em que se coloca as vítimas, chama a vítima para falar da sua dor, da sua história, etc. E é muito importante falar do outro lado, né? Quem constituiu o racismo da forma como ele aconteceu nas colónias portuguesas. E falou aqui de uma coisa que é muito importante, ela é central e ela que é mais difícil de desmontar, porque é a questão da naturalização, não é? Eu acho que aqui o processo aqui está complicado de desnaturalizar isso, não é? Então, e também das pessoas falarem, mais uma coisa que, por isso que a gente tem que agradecer a Joana por colocar isso, para os portugueses, para os brancos falarem disso. Eu digo muitas vezes assim, porque normalmente as conversas das vítimas são muito expostas. E eu queria ser uma mosquinha para estar na casa das famílias dos brancos no Natal para saber o que é que se fala sobre isso, porque a gente não sabe aqui, não é? Acho que nesse sentido estão mais protegidos. Então eu queria que o... se o Álvaro depois passa. Muito obrigado, boa tarde. Foi um enorme prazer estar aqui neste sítio maravilhoso. Não podia haver melhor sítio para discutirmos este tema. E queria, evidentemente, agradecer muito à Joana o convite para eu participar no livro e, sobretudo, o trabalho extraordinário que ela faz para que a memória do racismo e o que é o racismo em Portugal seja conhecida. Eu acho que isso é algo absolutamente essencial. Nós agora estamos a comemorar os 50 anos das independências das colónias. O ano passado comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Eu acho que em Portugal se fez, depois do 25 de Abril, um trabalho importante sobre o que era a ditadura, o que era o fascismo. Mas não se fez nada sobre o colonialismo. Houve um apagão absoluto. Agora estamos a falar de apagões. Está na moda. Houve um apagão absoluto sobre o colonialismo. Isso permitiu que a retórica sobre um colonialismo diferente, um colonialismo não racista, a retórica do lusotropicalismo triunfasse. É a revolução, digamos, da mentalidade, a revolução que falta e que o livro da Joana contribui muito para isso. Além de haver, evidentemente, a reação nacionalista e racista em relação ao que foi o Império Português, há também uma extraordinária ignorância. Eu tenho, à volta destes depoimentos, para o livro da Joana e outros que tenho feito e outras pessoas têm feito, ouço as pessoas dizer, mas eu não fazia a mínima ideia que fosse assim. Eu pensava que o nosso colonialismo era diferente. E eu sou isso de pessoas que são até pessoas educadas, cultas, inclusive pessoas com uma intervenção pública importante em Portugal, no domínio da cultura, e que dizem absolutamente surpreendidas, mas o racismo português era assim tão violento? Podia ser comparado com o apartheid da África do Sul? Como é que é possível? Quer dizer, há uma extraordinária ignorância. E há, evidentemente, nós sentimos todos, eu sinto, quando a Joana me convida para eu falar, ela, evidentemente, só posso dizer que sim. Só posso dizer que sim, porque eu acho que tenho um dever de memória. Um dever de memória daquilo que eu assisti, aquilo para que eu contribuí, foi para o colonialismo,
e o dever de hoje o contribuir para o esclarecimento da opinião pública portuguesa no momento em que o racismo volta a ser política em Portugal, em que partidos políticos com um programa racista, com uma ideologia racista, que todos os dias nas televisões vemos declarações racistas em Portugal, contribuir para dizer o que é o racismo e a violência que é o racismo para os outros, é um dever democrático, um dever que nós temos com a necessidade de defender a democracia portuguesa e a liberdade. E por isso só podemos dizer que sim à Joana e aplaudir o trabalho da Joana. Aliás, a Joana, a determinada altura, aqui há tempos, fazendo uma entrevista sobre este tema, perguntou: mas porquê é que esperou até aos 70 e tal anos, na altura ainda não tinha 81, 79, porquê é que esperar até tão tarde para fazer estes depoimentos? Não é? Eu participei noutros combates durante muitos anos, apoiei as lutas de independência nacional, mas verdadeiramente este combate contra o racismo e este dever de memória senti-o hoje porque tenho a impressão que tudo aquilo que nós lutamos está a ser posto em causa e que isso hoje passou a ser um combate essencial, um combate decisivo para o nosso futuro como sociedade livre, como sociedade democrática. Quando se fala e agora uma versão, a outra versão da Dulce. A Dulce disse, de forma pertinente, que não se falava de racismo. Ou seja, no círculo que a Dulce... Não, eu era criança. Eu tinha 10 anos. Não havia falar a palavra racismo. Não. Ora, a coisa era mais diabólica, o racismo e o colonialismo é mais diabólico que isso. Porque eu vivia num círculo em que falávamos de racismo. Está aqui o Rui Campos, meu colega e amigo da Beira, em Moçambique, e nós, no Capri, na Beira, falávamos de racismo, falávamos de colonialismo, líamos o MSC0, líamos Senghor, ouvíamos a Rádio Brazzaville, conhecíamos o que era, inclusive as lutas de libertação nacional. Ouvíamos a Noémia de Sousa, líamos o Craveirinha, conhecíamos, nós mataram o meu cão tinhoso. Portanto, sim, nós tínhamos um conhecimento intelectual do racismo, mas todos os dias éramos atores do colonialismo. Porque quando saíamos das nossas tertúlias intelectuais e regressávamos a casa, vivíamos naquilo que já alguém chamou um racismo familiar, um racismo doméstico, que era o domínio absoluto sobre os homens negros, de que nós éramos agentes do colonialismo. Todos os brancos em Moçambique, menos aqueles como nós, que eram antifascistas e gostavam de pôr termo à ditadura em Portugal, éramos agentes do colonialismo. Vivíamos num sistema colonial e, para ter uma ideia como era preciso muitos agentes do colonialismo para manter o domínio e o trabalho forçado, que era uma forma de continuação da escravatura, num país como Moçambique, em 1960, tinha cerca de 6 milhões e tal de habitantes. E só havia 120 mil brancos. Como é que 120 mil brancos dominavam? Como é que o Estado fascista português colonial dominava uma população de 6 milhões de habitantes com pouca polícia na altura? Era porque todos os colonos eram agentes do colonialismo. Todos os colonos contribuíam para enquadrar a população negra no sistema colonial, num sistema racista, de uma violência absoluta. E é isso a violência que o livro da Joana denuncia através de vários depoimentos, violência que tinha N dimensões. E eu queria me referir a uma fundamental, que é a maior mentira do lusotropicalismo. Nós vivemos na ideia de que, exatamente, continua a haver essa ideia que a colonialismo português foi diferente, porque os portugueses não são racistas, não é? Como dizia o Gilberto Freire, os portugueses fazem parte de uma sociedade pós-racial, arracial. Mentira absoluta. E a maior dessas mentiras é a ideia da mestiçagem. A mestiçagem era a maior violência contra as mulheres negras. Porque a violação, o direito de pernada sobre as mulheres negras, era um direito que todos os colonos tinham.
as mulheres negras eram constantemente violadas. Isso era, evidentemente, uma violência absoluta, e uma violência absoluta que está no centro, na base desta ideia do lusotropicalismo. Quer dizer, que os portugueses criaram as mulheres, as mestiças, porque os portugueses não faziam discriminação sexual. Essa não discriminação sexual era uma forma de violência absoluta. Eu, depois de Moçambique, fui para a Universidade na África do Sul. E devo dizer que compreendi muito melhor o racismo em Moçambique, na África do Sul, do que compreendia em Moçambique. Porque em Moçambique éramos colonos. E mesmo a luta antirracial não era um tema importante, era um tema intelectual, não era um tema de ação política. Na África do Sul era um tema da ação cotidiana das pessoas anti-apartheid. E isso ajudou-me a perceber que era preciso lutar contra o racismo e lutar contra o apartheid. Mas, além disso, compreendi que nós vivíamos no sistema da apartheid em Moçambique. E costumo dar este exemplo que acho que é significativo. O que é que fazia a diferença entre a África do Sul e Moçambique, do ponto de vista do racismo? Em Moçambique, quando nós nos sentávamos num banco do jardim, não havia nenhum negro que sentasse ao nosso lado. Não podia sentar-se. Sabia que não se podia sentar ao lado de um branco. Na África do Sul, estava escrito só para brancos ou só para negros. Ou seja, na África do Sul era lei que os negros não se podiam sentar nos bancos dos brancos. Mas em Moçambique não era lei, mas era o que acontecia. Não era completamente igual. O apartheid era o mesmo. E em Moçambique essa violência era uma violência absoluta. Eu já falei da violência contra as mulheres negras, mas era uma violência também cultural. E essa acho que é algo muito importante. E a Joana, quando me entrevistou, disse: "Uau, volta sempre no fim à parte da cultura. Vai se esquecer durante a conversa. Vou contando os factos da minha vida. Isto da violência cultural é muito mais uma reflexão, não é? Mas é uma reflexão que acho que é muito importante para percebermos o que é o racismo. Porque o negro não era só obrigado a trabalhos forçados, ou seja, trabalho praticamente escravo, mas era negado a sua cultura, a sua língua e a sua história. Eram considerados homens sem história, sem língua e sem cultura. Que a língua não era língua de gente. Aliás, quando ouvia-se em Moçambique, lembro perfeitamente disso, as pessoas a falarem perto de um branco, a falarem numa língua como gicena, cena da beira, o branco dizia assim: "Olha, fala língua de gente." Não é? As línguas tradicionais não eram língua de gente para os colonos. Isso era uma violência absoluta, era negar à pessoa mesmo a sua identidade, da sua língua materna. Tudo que era a sua cultura, a sua história. Moçambique não tinha história, não tinha civilização, não tinha passado. O passado era dos portugueses. Isso era, evidentemente, uma das dimensões terríveis da violência colonial, que se juntava à violência física. Eu já falei do direito da violação das mulheres, mas mais do que isso, também, tanto grave como isso, o assassinato não era crime. O assassinato de um negro não era crime. Eu relato à Joana alguns casos de assassinatos que eu tive conhecimento e nada se passava depois. Não havia punição, não havia nenhum processo jurídico a que a família do negro assassinado recorresse para que fosse ser julgado o assassino. Eu conto exemplos desses que eu conheci, de pessoas próximas da minha família, e que tudo era escondido, não é? Tudo era apagado, era um acidente. O assassinato do negro era um acidente. Eu queria fazer uma última reflexão que me foi colocada pelas reflexões da Dulce, do livro e deste livro. É que, para mim, os meus depoimentos não são depoimentos de quem foi retornado. Eu vivi na Beira, mas depois parti para a África do Sul. Da África do Sul parti para exílio na França.
fui militante anticolonial, antifascista, e, portanto, quando regressei, no 1º de maio de 74, não me senti como retornado. Não é? E, portanto, essa vivência dos retornados é uma vivência que eu não tive, apesar da minha família ter vivido em Moçambique. Os meus pais regressaram antes e noutras circunstâncias que regressaram as pessoas a que nós chamamos retornados, que Dulce diz foram o bode expiatório do Império e do fracasso do Império. Ora, isso eu acho que é uma dimensão importante que o livro traz, que é que estas duas narrativas, a narrativa, digamos que é a minha, do anticolonialismo, do antirracismo, e de pôr o acento nos crimes que era o crime do colonialismo e a violência do racismo colonial, não tem uma outra dimensão, que é as pessoas que eram agentes do colonialismo, depois sentiram-se como vítimas da descolonização. Que é isso que a Dulce fala, não é? Não é bem vítimas, não é isso. Quer dizer, não entendo Não, assim. ela sente-se vítima. Algumas pessoas sentem-se vítimas, mas isso não. Lá está. O que é engraçado, nós os dois a falarmos, nós falamos de coisas muito diferentes. Moçambique e Angola eram completamente diferentes. Nós, quando eu regressei, fomos todos para um hotel, onde maioritariamente estavam moçambicanos. E então os moçambicanos diziam uma coisa, diziam que os angolanos, isto era a linguagem de 75, os moçambicanos brancos que estavam no hotel, diziam dos angolanos brancos que estavam no hotel, onde eu me incluía, a minha família, que os angolanos brancos eram pior que os pretos. Portanto, está a haver, ou seja, havia os moçambicanos brancos, depois os negros, ditos pretos na altura, e depois os angolanos brancos. Portanto, está a haver o racismo em relação a moçambicanos e angolanos. Porque a estrutura social moçambicana era completamente diferente da estrutura social angolana. Ou muito diferente. Não sei se era completamente, talvez, mas era muito diferente. Até porque em Angola, as pessoas estavam lá, a maior parte, muito recentemente. A maior parte em Angola, da população angolana, dos colonos angolanos, tinham ido, depois de 60, depois do Salazar, rapidamente para Angola em força, que não foi assim que ele disse, mas foi assim que ficou para a história. E, portanto, foram por causa já de um conflito no norte de Angola, ou seja, já de lutas independentistas, e foram correr atrás do prejuízo. O que eu digo, não é que são vítimas ou não vítimas, até porque eu nem gosto, para ser franca, nos tempos que correm, de colocar estas questões em vítima, não, quer dizer, acho que já ultrapassei, como eu digo, há conceitos que nós temos que avançar. Até porque o que está a acontecer agora, sendo parecido com o que já aconteceu, é radicalmente diferente do que já aconteceu, e nós vamos precisar todos de nos unir para fazer frente ao que está a acontecer agora. Porque é uma coisa radicalmente diferente. O autoritarismo, as manifestações de poder ilegítimo que estão a acontecer agora são, no meu ponto de vista, muito diferentes do que aconteceram mesmo no nosso período, no Império, seja lá como se quiser chamar. Em Angola, não havia, por exemplo, isso. Por isso é que depois é muito difícil estas discussões. Em Angola era perfeitamente possível um negro estar sentado, um branco, e o outro sentar-se ao lado. Era perfeitamente possível, íamos todos no autocarro, quer dizer, não havia sequer. Mas também é importante dizer que são épocas muito diferentes as vossas, não é? Ou seja, o Álvaro viveu nos anos 50. Mas eu tive vizinhos moçambicanos depois. Eu só deixei de ser tecnicamente retornada em 88. Foi quando eu saí, digamos, de um gueto dos retornados. Eu convivi com muitos moçambicanos e é verdade que havia. Aliás, basta uma coisa, as nossas influências maiores em Angola eram dos Estados Unidos por causa de Cabinda e do petróleo e dos diamantes. E as maiores influências de Moçambique era a África do Sul, portanto, eram... Na beira era mais a Rodésia. A Rodésia, pronto. Que não é muito diferente. Mas eu acho que é uma diferença, de facto há diferenças importantes. Uma diferença que, aliás, a Aurora Duarte, que foi minha professora no Liceu da Beira, que fez o depoimento para o livro, foi minha professora de filosofia, eu digo que ela veio de Paris como se tivesse, como a cegonha que trouxesse o Sartre
no BIC, foi extraordinário ter a Aurora Duarte como professora. E a Aurora Duarte faz uns depoimentos lindíssimos no livro. E a Aurora Duarte diz, na Beira viviam os filhos maus das boas famílias. É que a Beira era o fim do Império, quase. Não é? Evidentemente, Timor era mais longe. Era muito mais caro chegar-se a Moçambique do que ir para Angola. E, portanto, eram famílias portuguesas arruinadas, como é o caso da minha família, que já tinham tido meios, que iam procurar a fortuna, refazer a fortuna. Não era... eu tenho dificuldade de considerar que fôssemos imigrantes. Não era, nós nunca falamos... A primeira vez que me chamaram imigrante em África foi agora, quando eu fui apresentar aquele meu livro Memórias em Tempo da Amnésia, à Beira, ao Festival Literário da Beira, e um dos escritores moçambicanos, Dani Wambir, disse: Álvaro, você era imigrante aqui. Imigrante aqui, quer dizer, os colonos não se viam como imigrantes, viam-se como senhores. Donos. Como donos. Donos, que é o oposto do imigrante, que é a vítima. Aliás, como vemos em Portugal todos os dias, não é? Como estão a ser cada vez mais vítimas. Depois, você estava aqui a falar, estava a lembrar que em Moçambique, principalmente na Beira, era muito diferente e facilitava essa ideia de que não havia racismo por causa da proximidade com o Zimbábue agora e a África do Sul. Eu lembro que as pessoas sempre diziam que racismo era na África do Sul. Lá é que havia racismo, por causa do apartheid, etc. Então, mesmo na própria narrativa dos brancos em Moçambique, não, ali não havia racismo. O racismo mesmo era o que acontecia lá. Eu vou agora passar à Joana para fazer um comentário geral sobre o livro, não é? Como é que ele surge nessa sequência e também um comentário sobre os depoimentos. Estou? Bom, em primeiro lugar, obrigada. Começo por agradecer à Dulce e ao Álvaro e às pessoas que participaram no livro, também está ali a Ruth, porque os depoimentos exigiram não só uma grande coragem, como o facto de aqui estarem também. Este é um tema que, para quem está de fora e consegue colocar-se em cima do muro, a ver e a ouvir e a escutar, é difícil, mas eu acho que é mais difícil para quem partilha com uma honestidade enorme, como a Dulce e o Álvaro fizeram e as outras pessoas, estas inquietações e estas suas experiências que não são cor-de-rosa, que exigem um sentido crítico e uma reflexão muito profunda, mas também uma exposição muito grande. E, portanto, queria mesmo agradecer. Tenho uma enorme sorte de, ao longo deste percurso que tenho vindo a fazer, encontrar pessoas que têm essa disposição e essa coragem. E, portanto, isto, enfim, é mesmo um enorme privilégio. E depois agradecer, obviamente, à Yolanda esta participação e à Tinta da China ao publicar este terceiro livro com as reportagens. Eu, quando fiz as reportagens que deram origem ao primeiro livro, nunca imaginei que depois viesse a fazer este terceiro volume. E é curioso que estavas a falar do número de entrevistados que foram, no fundo, diminuindo. Também as circunstâncias são outras e os meios também, mas as reflexões também foram sendo construídas ao longo destes anos e o tema, para mim, olhando para trás, foi fazendo algum sentido com o encadeamento que teve. E acho que ter neste momento particular em que nós atravessamos na sociedade portuguesa, trazer a reflexão das pessoas que participaram no sistema colonial e pôr em cima da mesa todas as violências que aconteceram e estas ambiguidades
que eu acho que é sobre tudo isto que é importante e que é sempre importante nas entrevistas que eu fiz e que continuo a recolher, que é nós estamos em frente a pessoas que têm contradições, inquietações, ambiguidades e, portanto, como tu dizias muito bem, quando falamos de racismo institucional ou estrutural, parece que estamos a falar de algo que fica nas paredes, quando na verdade faz parte do cotidiano, e mesmo as pessoas que têm consciência dele são atravessadas por dúvidas, não é? E isso é que eu acho que é o mais interessante nesta última parte, sobretudo, porque ao nós falarmos as pessoas que falaram da sua experiência, não só como colonos, mas como retornados, têm essa dupla vertente do que é sentirem, no fundo, que quando regressaram a Portugal, essa integração, como dizia a Dulce, com algum espanto, que é dita como um exemplo. Hoje em dia ainda ouvimos muitos académicos dizer que a integração dos retornados em Portugal foi um exemplo e que é um exemplo de como Portugal é um país que integra bem, etc, etc. Mas as pessoas carregaram com elas estas pequenas histórias, essas pequenas memórias, que eu acho que o depoimento da Dulce foca muito bem, que é as contradições entre as suas memórias privadas, as suas memórias públicas, e como dizia, por exemplo, também a Aurora Duarte, relativamente a Moçambique, este ponto de interrogação que é, por um lado, ter a consciência de que participaram num sistema, por outro, não terem tido a consciência, muitas vezes, enquanto lá estavam, do que aquilo era. No caso da Dulce, eu acredito que por ser criança isso fosse ainda mais difícil. No caso de pessoas adultas, em determinadas circunstâncias até estarem a ver à frente delas as discriminações a acontecerem, intelectualmente serem contra, lutarem, mas depois na prática, no fundo, acabarem por elas próprias também reproduzirem esse sistema. E isto acho que dá muito bem o exemplo daquilo que se passa hoje em dia. Nós estamos num momento histórico em que nos está a passar pelos olhos todos os dias situações dessas, não é? Temos o caso da Palestina, que é um caso gritante de violência, e a qual nós todos estamos aqui. É certo que estamos num país diferente, mas temos esta impotência de não fazermos nada e de não mudarmos as coisas e sabermos que aquilo está a acontecer à frente dos nossos olhos. E o mesmo em relação aos Estados Unidos, que é assustador aquilo que está a acontecer numa democracia tão enfim, que nos influencia tanto, que se está a transformar numa autocracia, não é? E, portanto, eu acho que para mim, estes depoimentos do Álvaro, da Dulce, da Ruth, de todas as pessoas que participaram, são muito clarificadores em relação à forma como nós reproduzimos, participamos em sistemas autoritários, mesmo quando intelectualmente achamos que somos contra. E bom, por isso acho que depois de ter feito tal percurso pelas 5 ex-colónias, falado com quase 100 pessoas de várias idades, de vários backgrounds, e ter ouvido ter ouvido o ponto de vista do colonizado, entre aspas, porque as pessoas, enfim, cada uma delas à sua maneira dá a sua opinião, mas todo forma ali uma espécie de uma corrente que nos dá a ideia do que é que foi o impacto que o sistema colonial teve naqueles 5 países. E depois disso, trazer para reflexão para nós como população portuguesa
E como coletivo, como tu muitas vezes também referes, não é a pessoa A, B, C ou D que estamos a apontar o dedo e que então aquela pessoa foi colónia e portanto tem que fazer esse ato de rever aquilo que foi o sistema colonial e as violências, mas é como coletivo percebermos onde é que podemos, na verdade, avançar, não é? E curar algumas feridas que nós temos abertas e que não conseguimos de maneira nenhuma sarar, fazer esse processo coletivo de reflexão e de reparação. É preciso dizer que é preciso fazer reparação, não é, enfim, não vamos agora especificar e entrar no debate se é o Estado B pagar X ao Estado A, é como coletivo, como sociedade. Assim como nós, eu uso muitas vezes o termo, a comparação com as mulheres, porque eu acho que há muitas semelhanças relativamente às discriminações e, portanto, assim como nós temos muitas reparações para fazer em relação às mulheres, também temos para fazer em relação às pessoas negras, neste caso, porque é o tema é justamente este. E agradeço de facto mais uma vez a coragem das pessoas poderem trazer para cima da mesa e para o debate as suas estas realidades que são nossas. Não é porque eu não fui colona em Angola, em Moçambique, que eu não tenho responsabilidade como portuguesa sobre essa realidade. Eu tenho, não me vou demitir, nem me sinto distante disso. A Joana assume. A Joana assume que tem essa responsabilidade. Sim, sim. Obrigada. Nós vamos passar rapidamente para a audiência. Vamos escolher alguns comentários. Só vou pedir que as pessoas sejam breves, tá? E Então depois... eu vou ser breve. E se identifiquem. E eu também. E digam quem são. Como? Digam quem são. Ah, sim, se identifiquem, mas peço que sejam breves e depois eu peço um comentário aqui, novamente. Então, Muriel, eu gostei muito das vossas participações e de facto, comoveu-me até a intervenção da Dulce, porque falou nas duas memórias, que efetivamente isso é verdade, e nós estamos sempre a aprender, nós vivemos aquela experiência. Mas só para dizer o seguinte, a questão de, quando de facto chegávamos à África do Sul, nós víamos dois mundos, mas víamos, portanto, os brancos, naturalmente, e víamos os negros. Muitos deles a conduzir um automóvel, melhor, os nossos pais na beira, nos restaurantes, portanto, que eram deles, mas de qualquer forma, portanto, havia ali aquele critério era do desenvolvimento separado. Um critério ultra cínico, não é? Mas que efetivamente ocultava e dava-nos esta ideia. Quando o Álvaro vai à África do Sul, percebe-se melhor, portanto, do racismo de Moçambique. Mas isso era porquê? É que o racismo na África do Sul era completamente visível. O racismo em Moçambique era praticamente invisível. Ou seja, o negro era só emergia a visibilidade, não é? Através do produto do seu trabalho. Ou quando o produto do seu trabalho não estava, portanto, dentro dos parâmetros definidos pelo Colombo, por exemplo. E aí, portanto, as consequências eram mais graves, brutais. Portanto, é esta separação, que de facto, a palavra é sua, Dulce, o racismo em Moçambique era muito mais insidioso, não é? Do que o racismo às claras, chamemos assim, não é? Quando, no fim de contas, ambos eram uma exploração tremenda e que o Álvaro e eu e um pequeno grupo nosso em Lique tivemos uma sorte espantosa
porque de facto conseguimos, enfim, começar a refletir, portanto, sobre aquilo numa idade relativamente precoce. O segundo, só para terminar, era a língua, a questão da língua. Eu vivi lá, portanto, até vir à faculdade, depois estive na própria, mas eu não sei dizer uma frase, portanto, em qualquer língua, qualquer dialeto, como se dizia, portanto, lá, não, nenhum. Portanto, o falar língua de gente era de facto a expressão. E porquê? Porque a maior parte dos africanos, não é, só podia trabalhar, para trabalhar, tinha que aprender meia dúzia de palavras mínimas para entender aquilo que lhe era mandado fazer. Isto era assim. Se ele não entendesse, é evidente, portanto, que não se podia. E nestas circunstâncias, a certa altura, a própria língua se dilui. Para terminar, eu tinha 7 ou 8 anos, estava no barbeiro com os meus irmãos e havia o barbeiro estava a cortar o cabelo a um homem, portanto, que estava a alimentar-se porque vivia na Rodésia, do Norte, na altura, e o outro, enfim, disse que a vida estava a correr bem, mas estava a ter umas chatices com um problema. Porquê? Perguntou-lhe o barbeiro. Ele disse, é que eu atropelei um preto e estou a ter problemas lá no tribunal. Eu disse, não preto, mas um preto é gente. Eu tinha 7 ou 8 anos, cheguei a casa e perguntei à minha mãe. A minha mãe disse-me assim, olha, só gente má é que diz uma coisa dessas. A minha mãe, tal como eu, como o meu pai e eu, estavam integrados no sistema. E, portanto, isto é importante também que seja valorizado que as pessoas, de facto, eram entre os brancos até havia uma certa classificação entre os brancos que tratavam bem os pretos e os brancos que tratavam mal os pretos. Também. Mas a expressão senhora de Lisboa era a senhora que utilizava, portanto, menos violência na relação com os seus empregados, na verdade, do que a senhora, portanto, vivia algumas gerações, alguns em África. Obrigada. Só peço que a pessoa se apresente, por favor. Vim aqui. Fala alto. Eu não sei quem é que levantou. Meu nome é Sandra, sou filha de retornadas que fugiram para o Brasil. E uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é a questão da memória. Então, a minha mãe não fala da infância dela. E eu considero minha mãe uma pessoa que entende as questões raciais. Então, você consegue falar sobre racismo com ela, questões de raça, questões de classe, mas eu não consigo falar da infância da minha mãe com ela. Toda vez que eu vou falar, ela trava. Então, eu vou falar sobre onde os trabalhadores ficavam, como era a fazenda em Moçambique, ela não consegue. E quando você falou da questão do direito à infância, foi onde me tocou o porquê minha mãe não consegue. Onde pode ser talvez uma culpa branca, onde pode ser uma questão de não quero estragar a minha infância porque eu sei onde estava o problema. E ao mesmo tempo que eu tenho esse lado da família que entende as questões, eu tenho um lado da família que são crianças que foram muito jovens para o exército português. E essas crianças que hoje são adultos são crianças que não entendem a problemática do racismo, não entendem problemáticas mais complexas do que aconteceu na colônia. E com essas pessoas eu não consigo nem conversar. E eu não sei se tem talvez um pouco a questão da infância que foi perdida no processo, se é pelo tempo que aconteceu no exército, não sei. Mas eu achei muito curiosa a questão da memória. Eu nunca peguei por esse lado. Sempre foi para um lado muito acadêmico para tentar entender o que aconteceu, o processo que aconteceu. Então, eu só queria agradecer pela fala, porque é um lado que eu nunca vi da minha família. Então, é só isso mesmo. Mas quem tem a conhecimento? Depois aqui o Manuel. Boa tarde, parabéns pelo livro. E eu sou um bocadinho um resultado, eu sou um retornado de Angola, com 8 anos, revejo, passei, ou seja, todo o processo da Dulce
contou, e temos no livro do retorno, eu passei por isso, andei por pensões, etc. Tive a sorte de ter dois pais que eram anticomunistas e antifascistas. O meu pai, inclusive, tinha ação junto do MPLA, portanto, umas ausências, fazia alfabetização nos MUSECs, nos arredores de Luanda. Portanto, não se falava disso em minha casa, obviamente, mas havia coisas estranhas que eu ia sentindo. Nomeadamente, por exemplo, eu tenho uma imagem muito clara de uma vez aparecerem dois vizinhos brancos à entrada da nossa casa, a terem assim uma certa violência, a pedirem para chamar meu pai, que tinha feito um aumento extraordinário ao empregado, que era negro, digamos assim, que trabalhava e muitas vezes até vivia lá em casa, o nosso empregado, digamos assim, que tinha feito um aumento extraordinário, que aquilo não podia ser. Não podia ganhar mais que os outros empregados que viviam no prédio. Entretanto, eu regressei, não é? Nós regressámos, as ponteiras, etc. Vivemos tudo isso que retrata no livro. E o meu pai e os meus pais abraçaram, obviamente, que já vinha de trás, no 25 de Abril. E na pensão onde eu estava, em Carcavelos, numa zona onde havia muitos retornados, portanto, cheio dos ressentimentos, aqueles discursos racistas, às vezes os tais invisíveis, não refletidos. Eu, enquanto criança, lembro perfeitamente de colava cartazes do Abel Manta, do povo MFA, digamos assim, nas paredes do meu quarto. Nós vivíamos todos num quarto, né? E quando a minha mãe ia trabalhar, eu convidava os meus amigos, os meus vizinhos do hotel e que eu também tinha na escola, para irmos todos brincar para o quarto. E eles olhavam para aquilo e perguntavam. E eu, naquela altura, tinha assim um discurso, pronto, não era um discurso muito estruturado, mas influenciado por pequenas palavras-chave que o meu pai dizia, associando as coisas, mas eu defendia, digamos que tinha um pouco o discurso antirracista, do branco, do explorador, etc. E isto é uma coisa curiosa, que até, afetivamente, em termos emocionais, até senti. Muitos desses meus amigos, vizinhos de hotel, que faziam parte, digamos assim, desse mesmo conjunto, desse movimento de pessoas que tinham vindo da África, deixavam de falar comigo. Deixaram de falar comigo entre crianças, sem filtro, digamos assim, porque provavelmente falariam com os pais sobre o que é aquilo, os tais cartazes, as conversas que eu tinha, conversas de criança, não é? Não estruturadas. E houve um certo racismo, digamos assim. Ou seja, eu tornei-me um pouco um representante, embora não sempre, né? De facto. E eu penso que isto entre crianças pode demonstrar o racismo, o tal racismo até entre crianças, né? Que não têm estes argumentos estruturados para pensar. É um testemunho. Obrigada. Agora este senhor, Manuel. Boa tarde a todos, eu sou o Manuel Santos. Eu gostaria de fazer umas observações em relação ao que foi dito cá. Eu acho que nós, quando analisamos a questão do racismo, a questão do colonialismo, dos retornados e até a questão da revolução por cumprir, esquecemos sempre de uma coisa. O que sucedeu foi uma saída do espaço colonial. Houve uma saída, mas o colonialismo continuou a acompanhar e permaneceu na vida das pessoas. E isso é algo que não é reconhecido. As pessoas não reconhecem esse elemento. O outro elemento que eu acho que é fundamental e refletirmos sobre ele é o elemento relativo ao facto de a única coisa que era pública, e é um discurso que atravessa a vida das pessoas que voltaram das colónias em qualquer sítio, e quando o ambiente se proporciona, é o discurso da perda. É o discurso mais presente. É o discurso mais presente. E um discurso de perda reforçado por um outro elemento, que é o elemento da incapacidade do outro que se tornou independente em manter aquilo que eles tinham construído e que perderam. É um elemento fundamental, porque esse elemento continua ancorado naquele mesmo sentimento de incapacidade do outro por ser negro, por ser inferior. Quando a gente ouve esse discurso, é recorrente. E há como que um regozijar do facto
das independências, 50 anos depois, terem apresentado esses índices que nós temos. Eu sinto isso com muitas pessoas nessa condição com quem eu falo e que, por outro lado, compreendo em parte, mas não o justifico porque demonstra também um nível de desonestidade intelectual em não querer pensar, porque é um não querer, porque as pessoas têm instrumentos, têm factos e provas dadas em relação àquilo que era errado, mas preferem fechar os olhos a isso e não reconhecerem elementos estruturais, como por exemplo, era impossível para um país como Portugal, que não era um país tecnológico no seu colonialismo, não ter usado a força humana dos africanos como o primeiro elemento para alavancar tudo o que eles conquistaram e fizeram. Não há esse reconhecimento por parte das pessoas. As pessoas fogem a esse reconhecimento que demonstra um ato de desonestidade intelectual profunda. Não há também, por outro lado, outro reconhecimento de que o que se pagava aos africanos não lhes permitia ter dignidade nenhuma para viver. Não há reconhecimento por parte dessas pessoas que têm esse discurso. Não há. E esses dois elementos que eu alavanquei aqui, eles próprios estão profundamente enraizados na sociedade portuguesa dos dias de hoje, que as pessoas não querem assumir também. Razão essa é que faz com que as pessoas considerem que há trabalhos menores e por isso um português não pode fazê-lo. Eu prefiro ir fazer esse trabalho menor no Luxemburgo, na Suíça, na Alemanha ou em França, mas em Portugal nunca. Porquê? Porque se construiu uma retórica que o próprio sistema colonial fascista construiu cá em Portugal, que não está resolvido e que não é passado 50 anos depois do país ter uma democracia, com todos os defeitos inerentes a ela, que se resolveu esse problema. Porque em Portugal há uma especialidade nacional que é fugir ao debate das coisas necessárias, dos temas estruturantes mais incômodos. É infelizmente uma característica muito portuguesa a fuga para frente em relação àquilo que é incômodo, mas é necessário, porque isso nos permitiria não vermos, como estamos a ver nesse momento, uma ação eleitoralista, inclusive de quem quer ser reeleito, a jogar a cartada justamente de quem vende a retórica de que lhe deem uma oportunidade para mudar Portugal. Porque o que estamos a assistir agora, muito recentemente, ao contrário do que se pode pensar, é um conjunto da soma dessas questões que não estão resolvidas. Porque as pessoas continuam e por justamente ser estrutural o racismo, a estrutura reage como se estivesse em pleno tempo do colonialismo. Essa ação agora que veio-se fazer anúncio público da possibilidade da deportação das pessoas é um sinal inequívoco de que mudou tudo para ficarmos na mesma, como dizia o Visconti no Gato Pardo. E nós nos esquecemos desses elementos. Eu acho que é preciso repensarmos, todos nós, o nosso nível de responsabilidade no meio destes processos, porque todos nós temos. Pode ser mínimo, pode ser maior, pode ser quase ínfimo, mas há níveis de responsabilidade que tornam a nossa cidadania mais ativa e permitem alterar no conjunto essas questões que nos afligem. Eu há pouco dizia aqui para uma amiga que está sentada atrás de mim, o que hoje me assalta mais em termos emocionais já não é revolta, não é raiva, é tristeza, porque nós desistimos de ser cidadãos, desistimos de agir e nos silenciamos. E isso provoca, de facto, um sentimento que só pode ser o sentimento de tristeza. Vocês me desculpem ter falado demais, acho que devia ter falado demais. Obrigada. Eu vou só ter mais uma pessoa aí, depois eu passo para vocês fazerem um comentário antes de terminarmos. Olha, eu. Não, está. Não, então, Como é os dois que... rapidamente. Sim. Meu pai é militar, fez 2 comissões em Moçambique, em Pete, ainda não havia guerra, foi pior, no final, e estive na Pula já a fazer os 20 anos. Quando estava em Pete, no quartel, no verão, eu vivi sempre no colégio militar, por aí fora, portanto, ia passar os 3 meses de festa de férias, que havia na altura das férias grandes, e jogava a bola com os miúdos brancos que estavam do lado da rua, de manhã. E depois jogava a bola
com os miúdos negros que estavam no Psico, atrás da casa do comandante, que era o comandante do quartel, que era o meu pai. E jogava a bola ao final da tarde com eles. E estava sempre a dizer: porque é que a malta não se junta para jogar a bola? E tal, disparado e tal, não sei o quê. 13 anos, não percebi nada. E eu, pá, mas a malta ali joga muito melhor, porque jogavam caraças. E pá, eu gostava de estar ali. E reparem, eu só entrava, tal como a gente quando está no recreios e brincar, a escolher quem entra, e eu ficava sempre ao fim. Eu conhecia porque não jogava nada, não era por ser branco, o único branco, aliás, que estava lá, mas também não dava conta ainda. E pronto. E achei muita piada, portanto, piada mais tarde, não é? Depois, porque é que eles não iam jogar a bola do outro lado da rua, atenção, era 100 metros. A segunda questão foi, meu pai dava explicações, porque o 25 de Abril fez, eu vivi sempre em Cortés e sei muito bem porque é que o 25 de Abril aparece. Ganhava mal, não subia na carreira e, sobretudo, morriam que nem tortos nas colónias. E isto deu origem a uma revolta. E depois, felizmente, evoluiu para o 25 de Abril. Mas, portanto, também aos 13 anos, meu pai dava explicações, ele dava aulas no liceu, de teto, e dava explicações a 3 miúdos, 4 anos, 5 anos mais velhos do que eu, e estavam lá, eu a casa, no verão, eu estava e tal, e um para Lisboa, no fim das férias e tal, e pergunto por eles como é que eles estão e tal. Eles desapareceram. E o meu pai, 2 meses depois, escreve-me a dizer que eles eram terroristas. Foram presos por isso, não é? Pronto, ainda não se falava assim. E eu, espera aí, comecei a perceber, de facto, o que era, o que é que se passava ali. Porque tinha 13, 14 anos. Aqueles eram incríveis, eram uns mulheres bacaníssimos, mas eram terroristas, porque eram negros, porque eram... Era só... É um bocado estúpido, mas são coisas que a malta... Há coisas pequeninas que nos fazem pensar, porque eu vivi sempre em quartéis, tive até aos 18 anos no colégio militar, e saí daqui completamente ao contrário ao princípio dos meus pais. O meu pai era um humanista católico. Bacana, estava muitíssimo bem toda a gente. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Vilma, a minha intervenção é rápida e eu peço desculpas porque, na verdade, gostaria de fazer um comentário. Acho que o racismo, eu sou brasileira, o racismo no Brasil é tão estrutural como em Portugal e há muita gente, inclusive, que diz que não acredita que o brasileiro seja racista, o que não é verdade. Então, eu não estou aqui para falar, não tenho como falar nada sobre os retornados. Li o seu livro sobre a sua volta, adorei o livro, mas o meu comentário aqui, eu acho que o racismo ele tem muitas facetas e muitas vertentes. E eu acho que a gente também, eu acho que a gente tem um racismo linguístico que está muito presente e aqui em Portugal eu ouvi de uma pessoa com quem trabalhei, uma ocasião, que dizia, é portuguesa, que o marido tem muita facilidade para falar com o sotaque ou o acento particular dos determinados lugares. E quando se encontrava com algum africano, falava preto. E essa pessoa falou isso, que o marido falava preto. Claro que eu não comentei, mas como assim? Existe um português que é o português que fala o africano e que não é considerado português? E agora nós brasileiros também não falamos português, nós falamos brasileiro. Então, assim, de alguma maneira me parece que essas são outras caras do racismo. Há um racismo que tem a ver com racismo racial. Eu mesma sou, o meu avô era negro, nasceu livre, mas a mãe não nasceu livre. Então, o meu nome de família materno não é um nome que eu considero próprio. Quer dizer, com o tempo fui entendendo que aquele nome não era meu.
Porque aquele nome meu avô o teve porque o dono da fazenda onde meu avô nasceu tinha aquele nome. Quer dizer, então leva um tempo para a gente entender também essas questões. Eu só acho que a gente, quando fala de racismo, tem que levar em consideração uma série de coisas. Quer dizer, como é possível uma língua? A língua é um organismo vivo, né? A língua se transforma, a língua se desenvolve, senão ela morre. Quer dizer, como é possível que porque uma língua foi... O português esteve na África e lá há pessoas que falam português, mas isso não é considerado português. O português foi ao Brasil, falamos um português lá, mas isso não é português, isso é brasileiro. Então era só isso, só um comentário, e eu agradeço e peço desculpa novamente porque eu mudei o tema. Obrigada, e eu vou passar para vocês fazerem um comentário, mas o que me ficou de todos esses comentários foi, e também depois a Dulce e o Álvaro disseram aqui, é que o retorno não implicou uma ruptura, não é? Eu vou deixar isso como provocação. Parece que estamos a falar de continuidades, não é? Não, completamente. Né? Fala-se de um grande episódio, mas que não... Acho que nós temos pouco tempo e esta questão exigia muito tempo e nós temos muito pouco tempo. Obviamente, isso seria estranho que o retorno tivesse implicado uma ruptura. Quer dizer, nós somos uma continuidade. Portanto, seria bastante estranho o contrário. Eu acho naturalíssimo que quer a mentalidade. Aliás, o problema das revoluções é essa exatamente. É que é fácil ter atos políticos e mudar a lei e libertar presos políticos e fazer uma série de coisas, mas depois é difícil mudar a mentalidade. E cá estamos outra vez todos. E, portanto, quando eu falo dos retornados, só para esclarecer aquilo que já ficou de fora, que já veio de trás da primeira intervenção, quando eu digo, não me interessa se são vítimas ou não, alguns terão sido, outros não terão sido, como em tudo. Como em tudo, ou seja, esse julgamento, esta coisa infantil que nós temos enquanto sociedade e enquanto pensadores, que é procurar o culpado, que é procurar a vítima, para depois ficarmos descansados, já ajustarmos conta, para mim não me interessa. Não me interessa absolutamente nada. Eu, quando cheguei aqui a Portugal, eu acho que todo o meu trabalho é muito centrado nos que não têm voz, nos injustiçados, nos que ficam nas margens, por uma razão muito simples. Porque eu era uma criança absolutamente normal, dentro do quadro em que cresci, e quando cheguei a Portugal, de um momento para o outro, quando cheguei à metrópole, que era assim que eu chamava, eu deixei de ter identidade, ou seja, eu tornei-me eu perdi o nome, perdi qualquer tipo de juízo moral. O juízo moral que faziam sobre mim não era baseado em nada do que eu pudesse fazer, era baseado numa condição pela qual eu nem sequer sabia responder. Ou seja, eu passei a ser uma retornada. E, portanto, diziam-me, eu não posso brincar contigo porque és retornada, a minha mãe diz que os retornados não sei quanto, e eu era uma dessas pessoas, de repente. Sim, apanhei um avião e uns dias depois tinha esta condição. Portanto, perdi o nome, perdi as características, perdi uma série de coisas. Portanto, foi, para mim, a desumanização completa. E para mim é muito simples, ou seja, pôr-me no papel de todos aqueles que ainda hoje cá, os que vieram do Brasil, os que vieram da África, os que vieram de todo lado, e os que estão cá. E a Joana há bocadinho dizia da Palestina, não é preciso irmos tão longe, Joana, é cá, é cá. Eu no outro dia, perante amigos informados, de esquerda, sempre a votar na esquerda, seja que esquerda fosse, combativos, dos que descem a Avenida da Liberdade, de cravo ao peito, toda a questão. Eu perguntei a cada um deles e disse, para serem sinceros, qual deles estava disposto... Não, primeiro fiz a primeira pergunta. No bairro deles, no prédio deles, quantos negros moravam? Nenhum. Perguntei se achavam isso normal. Pois, realmente não é normal. Tiveram que reconhecer. Então perguntei a cada um deles, em sinceridade, se estavam dispostos a perder o que fosse de conforto para que isso mudasse. A conversa, a partir daí, disseram, estás a ser demagógica, estás a ser isto, estás a ser aquilo, isto não nos compete a nós. O problema é esse. O problema é esse. O problema não é se uns dizem da perda, outros dizem da perda. O problema é que nenhum de nós, e incluo-me, nenhum de nós
nos atos privados, os tais atos privados que me interessam mais, os do cotidiano, nós temos que nos estar constantemente a vigiar, porque todo o nosso conforto, e repare, quando eu digo conforto, digo nascer na Europa com passaporte europeu, isso é um enorme conforto. Todo o nosso conforto é à custa de alguém, porque o mundo é profundamente desigual. E, portanto, quando nós estamos aqui com olha, ar-condicionado, agora está a ficar um bocado de calor, e dizem, liga lá o ar-condicionado, nós estamos a usar um aparelho que nasceram em África, não sei aonde, longe normalmente da Europa, mas muitas vezes também aqui nos arrabaldes da Europa, foi construído com uma mão de obra muito parecida com a escravatura. Porque a escravatura é uma questão estética, horrível, de correntes e disto e daquilo. Mas a escravatura está longe de acabar ou de ter acabado alguma vez. A escravatura mudou de estética. O colonialismo não acabou. O colonialismo territorial nem sequer acabou. Durante um tempo parecia que acabou, mas não acabou. E a prova é que o Trump agora diz que quer anexar o Canadá e diz que a Groenlândia lhe dava jeito. Porquê? Porque somos, na essência, somos na essência os gananciosos, os que, e por isso é que eu digo que fizemos eu só me consigo concentrar, e vou já acabar, que eu sei que temos que escrever, no longo caminho que fizemos. Porque, por natureza, nós somos aqueles que temos um quintal e estamos sempre a olhar para o vizinho, para o quintal do vizinho, e ai, se pudéssemos ter ali aquele bocado do vizinho, e aquela não sei o que do vizinho, e depois o vizinho já não nos chega, tem que ser do outro vizinho. Somos isto. É a nossa natureza. E o grande milagre disto tudo é uma coisa que se chama civilização. E essa coisa que se chama civilização, e que para mim, eu que sou filha do 25 de Abril, eu devo tudo ao 25 de Abril. Andei numa escola pública, licenciei-me, pude aprender, pude ser quem sou, tudo, porque houve um Estado Social de Direito, houve a ideia de um Estado Social de Direito. Para mim, o milagre é nós conseguirmos que esse Estado Social funcione. Porque eu dos humanos não nos tenho em grande conta. Agora, não tenho, cada um de nós não tem, mas tenho em grande conta o coletivo, por incrível que pareça. E o grande mal disto tudo é que o coletivo está completamente a dissipar-se. E, portanto, nós estamos entregues a um individualismo que para mim não tem precedentes históricos, não tem. E a mim o que me custa nestas conversas, e agora sim vou terminar, é que passamos o tempo a tentar dissecar o passado e a ver a culpa, e a ver a não culpa, e a ver isto, o que é que podíamos ter feito, e estamos completamente divididos para o que aí vem. E isso é que me preocupa. Muito obrigado. Só agora, vou dar a palavra a mim. Faz favor. Então, o meu ângulo é diferente do da Dulce. Eu nunca me senti, como já disse, retornado, nunca fiz parte daqueles portugueses que disseram a África foi os melhores anos da minha vida. Eu percebo que é para alguns a África foi os melhores anos da sua vida, porque evidentemente tinha uma situação, eram jovens, contribuem, viviam numa situação única, de privilégio. Portanto, mas eu nunca fui dos portugueses que disseram foram os melhores anos da minha vida. Isso faz uma diferença enorme. O sofrimento, há bocado eu falei, disse que a Dulce, erradamente, tinha dito que eram vítimas, os retornados tinham vítimas. Mas o sofrimento dos retornados, houve pessoas que sofreram, achei bacana, expliquei isso muito bem pela sua própria experiência pessoal. Esse sofrimento passou-me ao lado. Pelo contrário, eu como ouvia-os dizer que eram os melhores anos da sua vida, via-os apenas como agentes da narrativa racista sobre o colonialismo que eu tinha que desconstruir, que eu tinha que combater. E esse setor da sociedade portuguesa que veio da África contribui fortemente para as ilusões sobre o que foi o Império, porque vive, como o Miguel Gomes tão bem contou no Tabu, naquela saudade do momento único das suas vidas em que foram muito felizes. Como eu, felizmente, tive consciência de que era o colonialismo em África, e como
não vim diretamente para Portugal, passei por Paris, passei pelo exílio, a minha consciência de que era o colonialismo e o que era o racismo nasceu lá e continuou sempre, continua a ser sempre um combate essencial. O que é que eu aprendi em África que ficou para a minha vida? Como são fundamentais os direitos humanos. Como a falta de direitos humanos permite toda a violência mais brutal. O que é que acontecia em África é muito simples. Os africanos não tinham direitos, nenhum direitos. Não era, os direitos humanos como valor universal não se aplicavam, evidentemente, aos africanos nas colónias, como não se aplicavam a muitos portugueses em Portugal. Mas lá era brutal, era a falta absoluta de direitos. E aquilo que eu aprendi é que quem não tem direitos é vítima da violência. Que os direitos é o que protegem as pessoas da violência. Isso é uma lição essencial. É uma lição essencial para hoje. Porque hoje devemos, de novo, na sociedade portuguesa, um setor da população que cá vive, que contribui de forma decisiva para o bem-estar dos portugueses, os imigrantes, sem direitos, a serem legados direitos. Vemos coisas que são absolutamente aterroradoras, que me aterrorizam, que até me provocam vómitos, que é ver nas televisões a polícia a entrar em lojas de comerciantes do Bangladesh, em particular, e a pedir-lhes os papéis em direto. Isso acompanhado por câmaras de televisão. Quer dizer, este combate que se iniciou contra o racismo e o colonialismo nas colónias portuguesas, que foi decisivo para o 25 de Abril, devemos ter consciência que devemos o 25 de Abril, em larga medida, à luta de libertação nacional em África. Eu acho que em larga medida, estruturalmente, porque se não houvesse luta, até os portugueses estavam em África, não tinham saído, é garantido. Pelo que a Dulce disse, pelo nosso âmbito do quintal do outro, não tinham saído. Estavam lá, mas calma. Tinha continuado, tenho dúvidas nenhumas. Portanto, o reconhecimento do papel decisivo das lutas de libertação nacional ainda não se fez. E uma razão porque não se fez, é porque o 25 de Abril foi feito contra a ditadura, de facto permitiu a independência das colónias portuguesas, mas nunca foi feito nenhum trabalho sobre o que era o colonialismo. A ignorância é total e absoluta. As pessoas não sabem o que foi o colonialismo português. Tanto mais que uma parte significativa de famílias portuguesas que tiveram familiares em África, regressaram da África, e ninguém gosta de falar mal do que fizeram os seus familiares. Uma coisa que eu constato quando falo com portugueses que foram colonos, a todos dizem assim: é verdade, Álvaro, o que tu contas é verdade, eu via isso, mas os meus pais eram diferentes. Sim, todos os meus pais, os meus avós eram diferentes. Ninguém era racista. Se a gente somar todos os que dizem que os meus pais eram diferentes, não havia racismo. Sim. O racismo era um elemento etéreo que andava ali a fazer. Olha, todos éramos racistas e todos tirávamos proveito do colonialismo. O Rui há bocado disse que não sabia nenhuma expressão em africano. Eu sei uma, este cena aqui. Boira kun masa chimiza maniga. Sabe o que é que isso quer fazer? Vai buscar água muito depressa. Portanto, até ali, aquilo que nós aprendíamos das línguas era uma forma de violência. Era vai buscar água muito depressa, muito depressa. Portanto, isso é para dizer como é que era estrutural e como é fundamental e como é que isso marcou profundamente a sociedade portuguesa. As vítimas eram os africanos na altura, hoje as vítimas continuam a ser os imigrantes africanos, mas hoje são particularmente os imigrantes da Ásia do Sul. Isso são todos. Mas os da Ásia do Sul são particularmente visados. Quando nós começamos a escolher. São todos. Os da Ásia parecem ser os mais visíveis, mas são todos. Esses são. Nós somos todos.
eu sou absolutamente antirracista e sei que o racismo se aplica a todos. Mas os da Ásia do Sul, neste momento, estão a ser vítimas de uma campanha específica. Em Portugal, o racismo começa por ser contra os ciganos. Mas isso também agora é outra discussão, não é? Estamos aqui uma hierarquia do que é que não é algo. Eu acho que não há hierarquia, violência. A violência e o racismo é contra todos. O que eu queria dizer é que nós hoje temos que estar muito vigilantes em relação ao recrudescimento do racismo violento em Portugal. Era isso que eu queria dizer, e que todos nós que estamos aqui temos o dever de o combater. E, portanto, estamos aqui numa conversa que é muito importante, mas esta conversa tem que transformar em ação. E a ação é combater o racismo que hoje há em Portugal. Combater todos os dias. É um dever cívico de todos nós. E é por isso que é tão importante o trabalho da Joana. Porque o trabalho da Joana é um trabalho contra o racismo, mostrar quais são as raízes do racismo em Portugal. E só podemos agradecer, terminando isto, queria agradecer muito à Joana o contributo cívico dela. Eu que agradeço. Eu queria agradecer a todos, não vou alongar mais porque já vai longa a sessão. Queria agradecer à Rita Rato por ter imediatamente aceito fazer aqui o lançamento do livro, há pouco não o mencionei. Quis deixá-la para o fim. E porque de facto é o local que faz todo sentido ter, onde faz todo sentido ter esta conversa. Mais uma vez agradecer a todos os que vieram, pessoas que têm acompanhado este percurso, amigos, família, pessoas novas que se juntaram, pessoas desconhecidas. Como diz o Álvaro, é importante não só este debate ficar aqui, mas também lá fora, e de alguma maneira nós falamos um bocadinho para convertidos, costumamos dizer isto, e o importante é, na verdade, transpor isto e alastrar esta energia que o Álvaro tão bem ainda expressou para além das nossas bolhas. Obrigada, Yolanda, pela moderação, por este companheirismo, e a todas as